Bom dia, segunda-feira, meu lindo no colégio estudando, meu esposo trabalhando e eu uma jovem, né, formada, curso superior, né, passeando no condomínio que eu moro. Ai, é tão bom, né, estar bem, tomar um sol, mesmo nesse outono, né. Tava até pensando em dar um mergulhinho na piscina, tô até que hoje não tá muito frio, eu até vim de blusa de frio, né? Tô bem elegante, colete, mas ó, a piscina tá parecendo que tá muito assim, agradável para dar um mergulhinho. Vou até ver se meu filho, quando ele chegar do colégio, mais à tarde, né? Depois que ele almoçar, se ele quer vir comigo dar um mergulhinho. Nossa, hoje até que não tá tão frio, né? Parecia que ia esfriar muito, mas tá um tempinho bom, até para, né, nadar um pouquinho. Nadar é um esporte muito bom também, né? Eu nunca fiz natação, mas sempre pratiquei esporte, já malhei demais em academia, né? E sou professora de criança, então minha profissão sempre foi uma academia, né? Muitas pessoas acham, nossa, você tem paciência, né? Sempre tive muita paciência e tenho. Só que eu preferi parar de lecionar, né? Daí só tô olhando meu filho. Agora tá no colégio e tem esse tempo, né? Pra curtir um pouquinho, né? Já estudei muito, trabalhei demais, né? E dá até tempo de nadar, né? Nesse outono muitas pessoas acham, não, tá frio para nadar. Mas tem dia que o tempo tá melhor, né? Hoje aqui tá um pouquinho nublado o céu, mas a piscina tá tão assim convidativa para dar um mergulho, né? Praticar um esporte, nadar, né? Eu trouxe minha Bíblia também, né? Ler um pouquinho a Bíblia, né? Um livro, né? Eu tava até comentando, né? Muitas pessoas não sabem, né? Ou não creem, né? Eu tenho essa crença, né? Sempre gostei de ir na igreja. Meu filho tá estudando em colégio cristão, né? E gosto desse livro, a Bíblia. Só que tem muitas histórias que é muito ruim, né? Saber, né? A gente sabe o que aconteceu, mas, né? Aqui fala também de muita bondade, né? Nesse livro, né? Que Jesus era uma pessoa ele era muito generoso, né? E hoje em dia tem muitas pessoas generosas, né? No mundo eu sou uma dessas. Que eu creio em Jesus, né? Mas nem todo colégio, né, contrata pessoas, né, tão generosas, né? Mas eu já trabalhei em outras escolas de educação infantil, né? Se fosse para olhar minha generosidade, né, minhas notas, era para mim estar num colégio de, como eu posso dizer, um colégio muito, até que meu filho está estudando, né? Porque eu sempre tirei umas notas ótimas desde criança. Né? Eu vejo meu filho agora estudando, né? Ele fica todo feliz. Não, mamãe, olha quanto que eu tirei na prova, né? Só tá tirando notas também muito conceituadas, né? E é muito importante, né? A mãe incentivar, né? Os estudos, né? E quero que ele tenha um emprego bom, né? Eu falo com ele assim, não, meu filho, você tem que estudar bastante, né? Quem sabe você vai arrumar numa empresa que seu pai trabalha, né? O pai dele é engenheiro e eu quero que ele arrume um emprego muito bom. É isso, né? Tô aqui lendo, né? Vou ler mais um trecho da Bíblia. Essa parte aqui é Gênesis, né? O livro Gênesis, né? O livro das origens. É a palavra pela qual começa o texto sacro, né? Contém tradições das mais remota antiguidade. Utilizou-se seu redator de fontes de origem diversa, as quais por vezes apresentam algumas divergências, né? Não se trata de um verdadeiro livro de história, ao menos no sentido em que entendemos hoje história, nem tampouco de um manual de história natural, com a finalidade de expor as origens do mundo, né? Da humanidade. Seu autor teve em vista apresentar um ensinamento religioso que determina as relações entre o homem e seu Criador. Divide-se em duas partes, as origens propriamente ditas, capítulo 1 a 11, e em seguida a história dos três grandes patriarcas do povo de Deus. Na primeira parte, os 3 primeiros capítulos são de particular importância.
O ensinamento, por mais imaginativo e popular que seja, é denso e profundo. Deus é o criador do mundo e é distinto de quê? Do universo, né? Aqui está falando. O mundo é bom. A finalidade da criação é a paz de Deus, né? Figurada no repouso do sétimo dia. Né? O homem ele foi criado da terra, mas animado de um sopro de vida. Destina-se ele a viver na amizade com Deus, que lhe concedeu o dom da liberdade. Ora, a harmonia primitiva da criatura, né, foi destruída. O homem, seduzido pelo poder da mentira, ele expõe-se a desobedecer Deus, na vã esperança de tornar-se igual a ele, né? Toma então consciência de si mesmo no sofrimento e na vergonha. Dessa forma, o pecado ele entrou no mundo, né? Olha só, o homem foi excluído das delícias do paraíso, né? Foi-lhe, contudo, permitido alimentar a esperança de uma libertação, na qual podemos antever o germe da doutrina de nossa redenção por Jesus Cristo. Está falando aqui, ó. Depois da primeira queda, o homem entregue a si mesmo é dominado pelo pecado, né? Mas nem todo mundo, né? O primeiro crime é causado pela inveja, né? O mal generaliza-se numa corrupção que parece irremediável. Sobrevém o dilúvio, né? Depois do dilúvio entra em vigor a primeira aliança entre Deus e os homens, né? A humanidade salva das águas deve demonstrar sua fidelidade a Deus pela observância dos mandamentos divinos. Está falando, né? A narração da Torre de Babel e a confusão em Gênesis. Tem muitas pessoas que às vezes vão na igreja, né, e não entendem, né? São muitas capítulos, né, textos, né, que isso aconteceu, né, já tem muito tempo, e hoje em dia as pessoas, né, tem umas pessoas que não têm fé nenhuma, né, eu creio, né, na bondade, na generosidade em Jesus, né, que Jesus, ele foi um ser de luz na terra, né, que veio para ajudar as pessoas, né, ele ressuscitou e está no coração das pessoas, né, que nele crê, né, a bondade, a inteligência, né, a pessoa pode buscar. Tem umas pessoas que falam, eu não consigo ler, não consigo decorar, não consigo passar em prova nenhuma, né, eu sempre passo, só que eu não tive a sorte de estar, né, às vezes um colégio, né, poderia estar, né, mas nem tudo na vida, né, é por inteligência, né, às vezes é amizades, né, sorte, né, tem pessoas que às vezes não são tão inteligentes e estão trabalhando, e tem pessoas, né, eu sou bem inteligente e não estou trabalhando, né, mas eu optei parar mesmo, né, pois eu acho que eu merecia estar numa escola para ganhar muito, né, eu ganhava só um salário, né, e passei no concurso da prefeitura e tiraram meu nome, mas na época não reivindiquei, não, fui, né, tinha outras prioridades também, não, deixei assim, falei, nossa, ué, engraçado, eu poderia, né, ter reivindicado, mas como meu esposo, eu pedi ele para imprimir, né, a minha classificação, quando eu fui classificada, aí meu esposo demorou, porque eu tinha uma impressora na minha residência, né, computador sempre tive, aí a impressora estragou. Aí ele demorou uns 3 meses lá onde ele trabalha para imprimir, né? Aí depois, na hora que eu fui olhar, mudaram minha classificação. Eu achei engraçado, mas como que eu ia reivindicar? Porque na época eu não tinha imprimido a classificação, né? Quando minha mãe viu, minha mãe tem prova também, ela viu, mas gente, eu poderia ter tirado uma foto, né, da classificação, meu nome, aí eu poderia reivindicar, né? Porque eu passei. Não ia um salário bom, né, para trabalhar com ensino fundamental, escolas, né, paga mais que o MEI, né, essas grupo,
né? Se eu fizesse uma pós-graduação, né? Eu não fiz não, mas sou pós-graduada, eu gosto de ler a Bíblia, gosto de fazer oração e gosto de estar bem, né? Então é muito importante, né, também a Bíblia, né? E aqui em Gênesis fala que capítulo 12 ao 50, né? Ensina pela história dos patriarcas como Deus colocou em Abraão os primeiros alicerces da verdadeira aliança, não mais com a humanidade inteira, mas com o povo eleito, do qual Abraão seria o pai. Essa aliança será proclamada por Moisés 500 anos mais tarde. Ó. Vamos nos aproximando do ano 2000 a.C. Abraão, pagão de origem, guiado por Deus, deixa a sua terra natal e vem estabelecer-se na Palestina. Aí ele recebe as promessas divinas, né? Será o pai de um povo numeroso e abençoado. A aliança consistira na fidelidade que o povo saído de Abraão deverá guardar para com Deus. Como sinal dessa aliança, foi instituído o rito da circuncisão para sempre. Por outro lado, Abraão é chamado a testemunhar sua fé numa prova de excepcional importância, né? Ele sacrificou o filho dele, no qual repousava a promessa divina. Mas isso há muitos e muitos anos, né? Meu Deus, tem cada histórias na Bíblia, né? Que tem muitas pessoas que acham, né? Que são melhores por saber várias histórias. Eu leio, já sei que tem várias histórias, né, na Bíblia, mas eu creio em Jesus, né? O que é o Salvador, né? Que é um ser de bondade, né? E que se as pessoas, né, tiver fé, eu creio em milagres, né? Mas tem muitas coisas que já aconteceu que é bem assim pesado, né? Tem muitas pessoas que nem preferem ler, né? Mas eu tô lendo aqui, né? Cadê? A aliança, né, consistirá na fidelidade que o povo saído de Abraão deverá guardar para com Deus, como sinal dessa aliança, né? Por outro lado, Abraão é chamado a testemunhar sua fé. Isso eu já falei. Isaac e Jacó aparecem em seguida. É principalmente neste que se fixa a livre escolha de Deus. Jacó, homem cheio de defeitos. E, entretanto, o elo que levará às gerações futuras e bênção divina. Ele recebe o nome Israel e torna-se um homem novo. Entre seus filhos, José, apesar de suas vicissitudes, torna-se o titular da eleição e da bênção divina, que se realiza fora da lógica dos planos humanos. A segunda parte do Gênesis propõe, portanto, um ensinamento relativo à missão do povo eleito. Esse deve voltar ao Deus, seu Deus, pela esperança, né, de uma libertação futura, consoante a promessa divina, e pela fidelidade aos seus mandamentos. Tem Êxodo, Levítico, Números, né? Deuteronômio, livros históricos, né? É muita, assim, história, né? Nesse livro, né? Que chama Bíblia, né? Mas que eu acho que essa mensagem passa, né? Na Bíblia, né? São relatos, às vezes, de guerras, né? De assuntos muito ruins, né? Que ninguém quer que aconteça hoje em dia, né? Eu penso assim, né? Eu interpretando, né? Eu como uma pessoa sábia, né? Uma pessoa instruída, né? Eu vejo a Bíblia como um livro, né? Que tem várias histórias, né? Que foi está no mundo e muitas pessoas não estão sabendo interpretar, né? Muitas pessoas acham que tem que ter guerra. Não, eu acho que não, né? Eu acho que tem que ser um mundo mais de bênçãos, né? Um mundo mais de humanidade, generosidade, né? E Jesus, né? É um ser de luz nesse livro, né? Muitas pessoas, às vezes, né, acham que as outras histórias, né? Tem importância, né? Guerras,
traição, tem muita traição, né? Mas eu não acho bonito isso. Eu não, eu creio em Jesus, eu acho igual eu sou casada, né? Permaneço casada. Tenho um filho, eu perdi uma filha. Casei com meu esposo, perdi uma filha, né? Não deixei de crer, não deixei. Né? Tá no céu, uma anjinha, né? Tá no céu. E depois de quase 8 anos, né? Fui ter um filho, já tá com 11 anos. E continuo casada. Continuo, sempre trabalhei, né? Nunca perdi a esperança de arrumar uma escola, né? Para trabalhar, pois eu sou formada nessa área de pedagogia humanas, né? E sou bem feliz. Parei de trabalhar, mas tem muito o que fazer, cuidar da minha residência. Às vezes tem um tempo, né, de fazer ginástica, né, tá aqui, né, no ar, né, descansando, uma brisinha, um sol, né? Hoje não tem muito sol. Começou a semana, mas aqui tá nublado onde eu moro, né? Mas é isso, né? Que todo mundo tenha fé, né? Ou quem não tem, né? Que tenha pelo menos bondade, né? No mundo, generosidade. É isso. Inscreva-se no canal, deixa um like.